papel higiênico. Já vamos espalhar esse grafite aqui, ó. O nosso gênio do game. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira aula desse canal sobre desenho. Então vamos lá, tô aqui com o meu personagem. Esse personagem é o Tyrion, da saga Game of Thrones, que já é um personagem bem conhecido aí. E a gente vai fazer o desenho desse personagem. Separei essa primeira parte pra gente estudar bem a parte dos olhos aqui. Tô com a minha referência aqui do lado. Essa é a parte que nos interessa hoje. O estudo vai ser voltado para essa região. E aqui a gente vai aprender algumas coisas, vou dar algumas dicas de como eu faço os meus desenhos e como chegar numa qualidade legal. Esse é a primeira parte, é o primeiro vídeo, espero que gostem. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Não se esqueça de se inscrever, assinar o sino de notificação para que você receba mais conteúdos como esse e ajude para que a gente cresça a nossa comunidade. Você que gosta de desenho, ou tem alguém que gosta de desenho, quer viver da arte, ainda tem como viver da arte no Brasil. Eu sou artista, tatuador e desenhista, então tô com meu esboço aqui pronto e agora a gente vai para a primeira parte, que é começar o sombreamento dessa região do olho onde eu deixei separado aqui na minha referência. Sem delongas, vamos pro vídeo. Vou explicar para vocês como é que eu faço. Arrumar aqui meu microfone. Então a gente vai começar com o lápis B para fazer as sombras. Já vamos começar com as sombras, né? Eu tô usando um lápis B. Você vê o lápis B. Não me apega a marca de nada, então eu vou começar com esse lápis aqui, é um lápis B. Lápis B, para quem não sabe, as graduações, o B ele significa black, né? Significa a parte mais escura aí, o lápis mais... Então eu vou começar aqui fazendo as marcações das sombras, que eu já deixei aqui na minha referência. Eu já sei que essa sombra ela começa aqui, nessa parte, ela vem um pouco intensa aqui para baixo, um pouquinho mais escuro aqui, não tanto, mas um pouquinho mais escuro. E aqui é onde eu tenho as partes onde o olho tem aquele aspecto, né? Onde ele fica mais escuro. E eu vou usar também um lápis 3B. Esse aqui é um 2B. 2B e esse 3B. Como diz o ditado, não sei se é certo ou se é errado, mas é o jeito que eu consigo desenvolver minhas artes aí. Então aqui na minha referência, essa parte da cavidade aqui, onde a gente vê, ela é bem escura. Então eu venho com o lápis B aqui, ó, finalizo essa parte. E agora eu vou começar a fazer essa ponta aqui, ó. Essa parte onde ela é mais escura também. Então com o lápis B eu venho aqui, dou uma espalhadinha. Eu uso para esfumar os meus desenhos papel higiênico e esfuminho. Uso também outros elementos, outras ferramentas. Mas o que eu vou usar bastante hoje é o pincel para fazer espalhar um pouquinho. Esse é um pincel de maquiagem. Esse pincel eu peguei da minha esposa. Até peguei da minha esposa aqui. Pra gente poder trabalhar. Essa parte aqui do olho ela é bem escura, onde vem a sobrancelha. Eu acabo borrando bastante aqui. Uma coisa que eu uso bastante também é o papel higiênico. Esse é um papel higiênico normal, não é um folha dupla. Mas eu gosto de usar ele bem dobradinho assim, ó. Onde eu consigo esfumar o meu desenho aqui. Espalhar o grafite na superfície do papel. Então eu venho devagarzinho, trazendo a tonalidade à tona. Trazendo o que eu preciso aqui, que é as partes mais escuras do desenho. Venho com muita calma, fazendo essa parte aqui do olho. Eu sei onde é o término aqui e a curvatura. Eu sei que essa parte da curvatura ela vem mais da parte interna. Aí eu consigo trazer esses elementos aqui pra frente.
trazer esse efeito, né? Aí aqui ele tem um nuance aqui, ó. Terminaria mais ou menos aqui, ó, que é onde encaixa a parte da outra sombra. Aqui, ó. Do B pra cá, venho trazendo com muita calma, muita paciência. Eu já vi que aqui, ó, essa região da minha referência aqui, ó, ela é mais escura, um pouquinho mais escura, né? Então eu tenho que encontrar essa parte aqui, ó, onde eu desço um pouquinho aqui, mais ou menos. Seria mais ou menos isso. Eu vou espalhando B. Agora eu vou usar um esfuminho para fazer essa parte aqui, ó. Dar uma diluída nessa parte aqui, espalhar bem o grafite aqui, ó. Espalhar bem o grafite, eu faço com formato de círculo. Vou trabalhando. Vou trazendo essa outra parte aqui, onde tem essa cavidade maior. Onde já vai para a parte do nariz dele aqui, ó. Descida do nariz, e aqui a gente vai formando o desenho. Sempre com muita calma, usando muito senso de observação da sua referência. Você pode notar que já deu um efeito bem legal aí. Agora eu vou pegar o lápis B. Toda essa parte aqui eu realmente construo com o lápis B, até passar para a parte do 2B. Então eu vou fazendo essa parte aqui, vou construindo essa parte. Se você prestar atenção na minha referência aí na parte que eu faço aqui, ela já começa a ficar aqui por causa da inteligência dele, né? É um personagem que ele se destaca não pela força física, mas pelo poder de persuasão dele e pela inteligência, né? Agora a gente vai fazer essa parte que é a parte interna do olho aqui, ó. Onde tá minha referência aqui, ó. Eu vou fazer esse trabalho aqui, ó. Aqui eu sei que ele tem uma pequena cavidade por dentro. Ele vem aqui meio cortado, meio cerrado. Tem a parte mais escura aqui. Sempre usando o lápis B, eu vou fazer o realismo é observação. Quanto mais você consegue observar da sua referência, mais você consegue um trabalho de alto nível, de alta qualidade. E isso é em todas as áreas do desenho, tá? Quanto mais senso de observação você tiver, mais qualidade vai ter o seu trabalho. Essa parte aqui, ela não faz essa curvinha aqui, que nem eu tinha feito no meu esboço. Vou deixar voltar aqui bem. Deixa eu trazer aqui para que vocês possam ver. Ele desce mais reto, ele não tem uma parte ali em si dessa dobrinha, né? Essa curvatura aqui, então eu vou ter que seguir essa referência bem à risca. Essa parte seria essa aqui. Ele desce mais reto, essa parte do olho dele aqui. Aí aqui nessa parte interna aqui do olho ele espalha um pouco, onde vem com esse fuminho aqui, ó. Esfumando, já venho fazendo meio que a parte interna dele aqui, ó. Trazendo conforme a minha referência. Ele tem um ponto aqui também de sombra bem intensa, que é dessa curva aqui do olho. Mas é o jeito que eu observo a minha referência aqui. Vou fazer também a parte do olho agora, onde eu já começo esfumando essa parte aqui, ó. Espalhando meu grafite aqui nessa parte do olho dele. Essa parte onde do branco aqui, ela é bem curta nessa região. Então eu já venho fazendo
esse trabalho aqui, ó. Eu já sei que aqui ele tem um ponto de luz, a parte mais escura do olho, e aqui ele tem um ponto de luz aqui, né? Então eu já venho esfumando essa região aqui. Agora eu venho colocar que essa parte do sombreado ele não é tão intenso nessa região, então eu tenho que espalhar essa parte do grafite aqui, né? Pra ele não ficar tão marcado aqui na referência, ele não tá tão marcado. Então eu venho com papel higiênico, jogando essa parte pra cá, já fazendo essa parte toda aqui, já marcando mais essa área. Marca aqui a parte da curva também, onde ele vira a dobra do olho dele aqui. E aqui eu já vou começar a usar o lápis B. Hoje eu já vou deixar um pouquinho mais o 2B, né? O 2B que eu já vou deixar um pouquinho mais escuro essa região. Lembrando a todos que esse é o jeito que eu trabalho. Existem vários artistas e cada um interpreta o desenho de uma forma. Essa é a forma que eu realmente faço. Peguei aqui o meu plástico. Já sei que essa parte de cima aqui ela é mais aberta. Sei também que ele tem uma pequena cavidade, uma divisão aqui entre essas duas partes. O olho já desce bem esticado aqui. Então você já vê que ela já vai começando a criar uma certa forma aqui, né? Essa região aqui eu já venho com o lápis 2B também. Já é um lápis um pouquinho mais duro, mas não tanto. E aqui eu já venho trazendo a parte de uma sombra mais escura aqui pra fora. Aqui eu já entendi aqui, ó. Nessa parte aqui que ele tem um pontinho separando. Vai ficar tão forte, porque depois eu vou vir com a borracha e vou eliminar essa parte aqui, ó. E eu já entendo também que essa parte aqui é um pouquinho mais escura. Então eu venho com o lápis B aqui, fazendo toda essa região aqui, mas a gente vai dando mais volume para a parte de cima do olho dele aqui, ó. Dando aquele aspecto mais, como que eu posso dizer, mais real, né? Eu venho fazendo algumas partezinhas do olho. Vem escurecendo as bordas aqui, ó. Agora eu escureço um pouco aqui com o grafite. Vem trazendo mais essa parte da curva aqui, ó. Agora a gente vai dar um pouquinho de sombra nesse olho com esse fuminho. Vou esfumando aqui essa parte. Vou criar toda uma textura aqui, ó. Vou esfumar, depois eu venho com um lápis um pouquinho mais duro, já fazendo esses volumes dele aqui, ó. Vou voltar pro 2B de novo. A parte do 2B aqui eu vou trazer de novo essa parte da curva, depois eu vou deixar um pouco mais claro algumas partes aqui, que é a parte onde tem os brilhos, né? Então eu já venho fazendo isso aqui, ó. Deixando um pouquinho mais intenso aqui essas partes. Vamos lá de novo. 2B já vou trazer aqui, ó. Eu já sei que ele termina aqui nessa parte aqui, ó. Aí já vai chegando mais próximo da minha referência aqui, ó. Pra gente não cansar muito essa parte, a gente vai
trazer um pouquinho para essa outra parte do olho dele aqui, ó. Então aqui eu já identifiquei que ele tem um jeito mais, tá bem próximo da minha referência aqui, ó. Depois eu vou ter que tirar um pouco desse corte, que esse corte aqui é mais reto. Agora a gente vai para essa outra parte do olho aqui. E aqui a gente vai começar já com um 2B, fazendo essa parte aqui desse sombreadinho bem escuro aqui, ó. Começa a subir essa tonalidade, aqui já muda um pouco. Essa parte mais escura aqui em evidência também. Trazer essa parte mais escura em evidência. As outras áreas a gente ainda vai trabalhar mais. Lembrando que tudo que eu sei, galera, sou bem autodidata. Eu nunca fiz um curso de desenho. Eu sempre estudei. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre desenhei. E desenho até hoje, todos os dias. Se não é no papel, é na pele. A parte de baixo aqui, ó. Já começa a trazer a parte do olho aqui, ó. Bolsa lagrimal que chama. Essa parte aqui, ó. Debaixo da pálpebra dele. Pálpebra. Eu já começo a trazer a evidência aqui, ó. Eu venho com o lápis 2B, que ele tem uma parte aqui na testa que ela começa mais fuminho, nessa região aqui, ó, onde eu fiz essa marcação. Deixar um pouquinho mais intenso aqui, ó. Parte do meio, só a parte do meio, deixar um pouquinho mais intenso, onde eu vou mexer de novo. O nariz, a gente já vai começar a trabalhar essa parte, onde ele tem um corte de luz. Um corte de luz aqui, ó, nessa parte do nariz, entre o nariz e essa parte onde vai dar esse volume aqui, ó, onde vai dar essa tonalidade do volume aqui para baixo e para cima. Então essa parte aqui ela é bem cálvica, bem cavadinha aqui, ó. Vou vir com o meu esfuminho aqui, fazendo essa região. O meu esfuminho, ó. Perdão, galera, com o meu lápis B. Fazendo essa região. Me perdoa todos os erros aí, que esse é meu primeiro tutorial, tá? Aí aqui eu já identifiquei onde é mais ou menos essa região. Onde tem um corte de luz ali, onde a luz é bem intensa. Então eu pego aqui. Agora eu pego essa outra região aqui, ó. Da curvinha do nariz. Eu venho com o lápis B aqui bem suave, bem fazendo rachuras. Sei que essa parte ela é bem marcada aqui nessa região de cima, então eu venho aqui com a parte de baixo aqui também eu trago um pouquinho de sombra aqui, tudo bem sutil, bem como se fosse a marcação. Agora eu vou pegar minha limpa-tipo aqui, ó, minha borracha limpa-tipo, que eu vou tirar um pouquinho dessa marcação aqui, ó. Tirar um pouquinho dessa marcação. Vou usar meu pincel maior para limpar o desenho, para dar uma limpada. Parte da borracha aí. Pincel de maquiagem, tá? Sempre pincel de maquiagem, galera.
Deixa essa parte aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais ela aqui, ó. Deixa essa parte, agora vamos focar com... Agora vem com o meu esfuminho, fazendo essa parte do nariz aqui, ó. O volume do nariz. O nariz ele tem um volume bem grande aqui, ó. Uma área bem escura. Que era do volume aqui, ó. Com o pincel a gente já vai espalhar essa parte do grafite aqui, ó. Já dá uma muita diferença. Só de fazer essa partezinha aqui já dá uma muita diferença e muito satisfatório. Quando você vê que onde tudo se encaixa nos elementos, né? Nos elementos onde tudo se encaixa. Vou dando uma forma aqui, ó, pra pontinha do nariz. A ponta do nariz dele é aqui, ó. Venho com o pincel espalhando o grafite. Meio que fazendo, né, a região aí. Trabalho essa borda e agora eu vou pra parte mais importante, onde eu vou dar esse preto aqui, ó. Essa parte mais escura aqui, ó. Vou vir com o lápis B, depois com o 2B. Mas antes de ir com o 2B, eu vou espalhar o grafite aqui nessa região onde eu tinha feito, onde é aquela parte daquela cavidade. Ela desce um pouquinho reta. Aqui eu já entendi que ela desce um pouco reta. E aqui eu já espalho a parte desse outro grafite aqui, que é a parte do olho dele aqui, assim, ó. Essa região de baixo. Venho dando mais intensidade para essa parte, ela desce reta aqui, eu já entendi isso. Aqui também. E eu vou fazendo o jeito que eu enxergo a minha referência, o jeito que eu observo a minha referência. Agora eu venho com o lápis 2B aqui, ó. O lápis B, tá, gente? Perdão de novo. O lápis B, eu venho com o lápis B. Deixando mais cáufica, mas aqui eu vejo que na minha referência ela desce um pouco que meia quadrada aqui, ó. E quando você olha, ela tá... A parte que eu fiz, ela tá bem redonda, então vamos deixar essa parte mais... Essa parte do quadradão. Vou espalhar esse grafite aqui pra cima. Pra ele fazer esse contorno dele. E aqui eu já venho trazendo uma parte um pouquinho que é mais reta. A forma já mudou. A forma do nariz dele já mudou. Eu preciso sombrear essa parte aqui de baixo. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí. Essa parte do nariz aqui, ó. Isso aqui consegue focar legal. Consegue focar legal, mas aqui tá legal. Olhando assim, ó, dá pra... O lápis B, vamos fazer a parte preta desse nariz aqui, que ela é bem maior do que eu fiz aqui na minha referência, essa parte aqui. Sempre separar por parte. Tá fazendo o nariz, separa a parte do nariz. Vai fazer outra parte, separa por parte, separa outra parte. Abre essa parte aqui bem. Passou um pouco, ó. Na minha referência lá. Ela tá, já ficou diferente, então já tem que vir com a minha borracha aqui, ó, e tirar um pouco dessa parte de baixo dele aqui, ó. E agora eu pego meu esfuminho aqui e vou trabalhando essa parte. Essa parte de baixo tem que terminar um pouco clara. Eu já vi que o corte aqui ele é mais fechado, então eu vou ter que apagar de novo aqui, ó. Agora eu já pego um lápis 2B pra mim deixar um pouquinho marcadinho aqui, ó. E já faço essa aqui ela já ficou legal, porque já pegou com a parte aqui do nariz do meu personagem, onde ele faz essa curvinha aqui, ó.
onde essa curva mais intensa para vir essa parte do nariz dele. Aí aqui eu já consigo deixar mais marcado, mostrar mais os detalhes aí, ó, o efeito de onde feito. E aqui nessa outra parte do nariz dele aqui, onde eu tenho que esfumar um pouquinho, tem que subir um pouquinho, mas aqui eu tô fazendo com lápis mais um pouquinho mais duro. Aí já deu para dar uma marcada aqui legal. E aí, galera, o que vocês estão achando aqui desse estudo? Isso aqui é só um estudo, tá? Tô compartilhando do jeito que eu faço com vocês aí. Vamos vir para essa parte aqui, ó. Essa parte que desce mais intensa. E agora é a hora de apertar um pouco os efeitos aí. Agora vamos. O lápis 2B eu já venho meio que deixando mais marcação mais intensa. Preciso deixar intensa também essa marcação aqui, ó. Onde eu vou fazer a parte do meu personagem aqui, do meu gênio, super gênio do Game of Thrones. Todo um personagem que não tem de tamanho, o bicho tem de inteligente. E aqui a gente já vai fazer esse outro corte aqui no meio, que ele tem um cortezinho aqui, e aqui a gente já vem com a sombrinha aqui agarrada. Como dar uma forma pro desenho, gente, vamos dar passar minha referência pra cá e eu vou dar um zoom aqui, ó, de leve para vocês verem. Aqui, ó, vamos trabalhar mais aqui, ó. Fechar minha câmera aqui. Aqui já vamos começar a apertar um pouco o lápis aí, apertar um pouco o grafite aqui. Eu já sei que aquela região ali, essa região aqui, ó, essa região, opa, deixa eu pegar minha referência aqui. Eu sei que essa região aqui é um pouquinho mais escura aqui, ó. Então já vamos formar vamos fazer essa forma dela saindo aqui, ó. Vou abrir um pouco, mas eu já venho trazendo aqui, ó. Meio como se fosse a ponta dele aqui, ó. E aqui eu já vou escurecendo a parte de cima. Aqui nessa outra parte também. Essa região aqui, ó. Sempre deixando em evidência. Ele não desce muito aqui, ó, mas depois eu vou vir com a borracha elétrica aqui fazendo essa missão aí, ó. No lápis 2B eu venho trazendo esse volume um pouquinho mais intenso. Não pode ser tão intenso porque ele tem aquela marcação ali. E a expressão do meu personagem aqui, ela começa a vir à tona aí com muita força. Essa expressão aqui do meu personagem, ela começa a vir à tona com muita evidência aqui, ó. Aqui eu já começo a trabalhar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, aí eu consigo trazer ela um pouquinho mais reta, que eu já sei que essa parte dele é mais reta, e aqui já tem outra parte um pouquinho mais escura aqui, ó. Essa parte do contraste que eu tô fazendo aqui, ó, desse contraste nessa parte da sombra clara aqui, ó, ela pega daqui, ó, e faz essa curvinha. Se você observar a parte que eu tô fazendo aqui, ó, ela já consegue dar essa... Eu já consigo... A câmera focou agora, é legal. Você já consegue ver essa região aí do olho dele. Com lápis B de novo. B de black, tá? Já vamos apertar um pouquinho mais o lápis aqui, ó.
entrou demais aqui no preto aqui, então já vamos suavizar. Sempre trazendo, suavizando. Pego um esfuminho para tirar a intensidade do grafite. Eu quero que só essa parte aqui fique mais... Então vou suavizar bem essa parte para lá, espalhar bem o grafite aqui, ó. No canto. Trazer junto com a minha referência aqui, ó. Aqui eu já acabo trazendo mais para fora aqui essa parte. E aqui já dá pra... A gente já começa a ter uma noção legal de como que vai ficar o trabalho. Começo esfumando a parte de cima, fazendo o corte aqui, espalhando o grafite na região de cima dele aqui, ó. Onde tem o corte. E esse corte ele tem que ser mais intenso depois. A cavidade ele tem que ser mais intensa. Mas eu já fiz essa região aqui, ó. E agora a gente já volta para outra parte. E eu vou fazendo sempre meus desenhos por etapa. Faço uma etapa, vejo como é que fica, faço outra parte. Sei que a parte do nariz dele aqui tá um pouquinho errada, que tá muito... Aqui na minha referência tá muito redondo e aqui ele é... Tipo, tem um cortezinho como se não fosse tão arredondado. Como se ele fosse sutilmente mais... puxado para uma parte mais quadradinha aqui, aí é onde eu vou trabalhar agora. Aí eu já sei que ele pega dessa ponta aqui, ó. Aí já começou a dar um aspecto bem legal. Mas antes eu preciso usar o esfuminho aqui pra esfumar essa região aqui, cara. Essa região aqui ela tem que ser bem esfumadinha, bem trabalhada. A parte do nariz dele aqui ela tem que ser bem escura também. Vou trazer agora a partezinha da barba dele já sai daqui, ó. Então essa parte aqui eu já tenho que vir deixando ela com mais evidência aqui. Se você também gosta da saga Game of Thrones, me diz aí o que você acha do personagem Tyrion. Eu acho ele um gênio, cara. Estrategista nato. Apesar de ser muito subestimado, né? O Tyrion, ele é um puta de um personagem aí, cara. E o ator também que interpreta esse personagem, ele é muito bom, cara. Fugiu da memória agora o nome do ator. E recente agora ele fez o Dexter. Ressurreição. Toda uma série também. Show de bola. Se quem puder assistir, já recomendo. Espalhar um pouco esse grafite aqui, ó. O nariz também, espalhar um pouco esse grafite da parte do nariz aqui, ó. Eu vou levando e formando aqui, você já consegue identificar que a minha referência já está bem próxima do que eu tô fazendo aqui. Você já consegue identificar. Você bate o olho e já consegue entender que é o personagem, né? Então agora a gente vai trazer um pouquinho com B, eu vou trazer um pouquinho para cá, essa parte. Já vou formar outra parte aqui, ó. Outra parte da pele dele, que é essa parte descendo aqui, ó, já vou trazer para cá. E aqui eu já trago a outra parte da pele aqui, ó. Vou fazendo assim.
E assim eu vou fazendo a construção do meu personagem. Agora eu venho com pincelzinho de maquiagem, trago aqui, venho trazendo aqui, ó, com muita calma, já venho fazendo algumas marcações. Aqui tem um corte, se você reparar, ela não é inteira assim que nem tá aqui na que nem tá na referência. Ela tem a parte mais escura, que desce um pouquinho essa cavidade, e depois já tem outra parte. Então eu vou pegar o meu papel higiênico, já vamos espalhar esse grafite aqui, ó. Toda essa região do grafite aqui, ó. Já vamos espalhar essa parte, deixar bem espalhada aqui, ó. Que agora eu vou fazer essa divisão do corte dela aqui, ó. Esse corte de luz aqui. Eu chamo de corte de luz, galera. O jeito que a luz reflete aqui, ó, que ela pegou bem legal aqui, ó. Ficou um corte aqui, ó. Parte intensa do nariz, outro corte aqui, ó. Perto da bochecha. Então eu já sei que aqui eu tenho que tirar um pouco. Eu venho com a minha borracha, como ela tem esse corte que na verdade ela é mais reta, eu tiro um pouco aqui, ó. Limpo, né? Limpo um pouco aqui para ser sempre fiel à minha referência. E você vê que só de eu tirar essa parte do acabamento, ela já muda. Já mudou a característica do meu desenho aí, ó. Pincel de maquiagem da esposa, grande, tirou o excesso. Vamos voltar para essa parte aqui, ó. Eu vou dividir esse vídeo em vídeos aulas, algumas vídeos aula, como se fosse umas vídeos aulas, né? Do jeito que eu faço, construo meu personagem aqui. Aqui eu trago mais um pouquinho. Então, para nossa referência aqui, ó. Vou abrir aqui para dar um zoom maior aqui, ó. Próximo do olho. Minimizar de novo aqui. Opa! Vou trazer minha referência para cá. Você já consegue ter uma noção aí, ó. Vamos lá pro cortezinho aqui do nariz. Deixar um pouquinho mais reta essa parte. Limpa tipo, já vamos tirar essa... Sempre procurando entender a referência, né, gente? Sempre procurando entender a referência. Sempre. Sempre procurando entender a nossa referência que a gente tá fazendo, né? Pincelzão de maquiagem. Vou dar essa tiradinha aí, ó. Deixa eu ver com o lápis 2B aqui. E desenho é aquilo, galera. Cada um tem a sua forma de... sua leitura do desenho, né? Como você olha e como você entende o que você tá enxergando ali, né? A maneira que eu tenho de reproduzir é essa. Como eu disse, eu nunca estudei. Tudo que eu sei foi por ser aprender do jeito que eu faço. E eu procuro fazer da forma que eu já me adaptei. Aqui na parte aqui eu já vi que é bem intenso. Então eu tenho que fazer o mais intenso possível, mas trazendo o volume, né? Então vamos pegar esse nariz aqui, ó, com 2B e já vamos fazer essa parte dele aqui, ó.
E o desenho eu sempre vou escurecendo também aos poucos. Eu nunca escureço o desenho de uma vez. Eu sempre vou escurecendo por etapas. 2B aqui do outro lado, eu já vou vir com esse fuminho. Esfumando esse lápis 2B aqui para deixar esse brilho essa parte do nariz onde tem um corte de luz mais intenso. Mas agora eu vou focar um pouquinho nessa parte do outro olho aqui, ó. Onde eu sei que aqui ela tem uma cavidade e aqui ela é mais reto, assim, ó. Pego, pra dar uma evidência maior nessa parte do rosto, eu faço esses cabelos aqui faço a marcação desses cabelos aqui, ó. Mechas eu só vou fazendo uma marcação bem sutil delas. Bem sutil. Esfumaçada aqui com o pincel pra deixar o grafite já ciente onde ele é. Que é essa parte aqui. 2B de leve. Fazendo essa parte aqui, ó. Que ela não é redondinha, ela é meio cóvica aqui assim, ó. Já venho trazendo dando esse efeito aqui. Aqui, essa parte do meu olho aqui, eu sei que ela é mais escura, né? Já escureço aqui. Pego um esfuminho aqui, ó. Tem uma esfumaçada aqui, ó. O olho, sempre que você esfumaçar a parte de dentro do olho aqui, ele fica com um aspecto, cara, muito, muito legal. Esfumaça outro olho, esfumaça essa parte aqui também, ó. Vou sempre esfumaçando e tentando trazer as nuances do desenho aqui. Volta aqui para essa parte aqui, ó. Tiro um pouco aqui dessa sujeirinha. Com o meu esfuminho eu trago pra cá, essa região, trago pra cá, vou trazendo. Aqui, ó, já começa a pegar aquela forma bacana. Meu lápis B de novo, eu venho bem suavizando ele aqui, ó. Venho de novo onde eu passei aqui no olho. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais escuro aqui essa região do olho dele aqui, ó. Usando esse lápis B. Apertar um pouquinho aqui, para se destacar um pouquinho mais. Ele tem várias partes de brilho ali também. Essa parte que a gente procura deixar ela bem redondinha aqui. Esse fuminho eu vou passar de novo aqui nessa parte do olho, espalhando esse grafite aqui para a parte de dentro aqui do olho dele aqui, ó. Sempre espalhando. Depois eu vou ter que usar outra graduação de lápis B aqui para deixar mais escuro. E assim a gente vai fazendo a construção do nosso personagem. Se o vídeo não ficar tão grande, a gente vai dividir ele por etapa, galera. Aqui eu já venho fazendo aqui, ó. E a gente vai levar essa partezinha escura até quase onde ela é aqui com o lápis B. Lápis B de novo, já vamos pegar aqui onde, ó. Essa parte aqui é mais escurinha, né? A região aqui é mais escura. A gente força um pouquinho aqui, ó. Pra dar essa curvinha aqui do lápis. Essa curvinha do lápis, nossa curvinha do olho dele aqui, ó. E pra parte de dentro a gente escurece também, depois vem com a borracha, caneta borracha aqui, ó. Deixei a minha bem no jeito. Vou tirar um pouquinho desses detalhezinhos aqui. Já deixo mais marcadinho, mais bonito. Lápis bem um pouquinho aqui também na parte de fora. Mais acentuando. Aqui eu fechei muito, aqui você pode ver que eu fechei muito, eu tenho que apagar porque o olho não é marcado. Vou apagar um pouco aqui.
é só sugerido. Sugerido. Essa é a palavra correta. Pronto. Já deu uma ênfase melhor aqui. Bzão. Lápis B aqui nessa região. Lembrando que é o jeito que eu faço, galera. É o jeito que eu trabalho, tá? Não sou professor de artes, não. Sou tatuador. E eu faço do jeito que eu me entendo ali, ó. Preciso estudar muito ainda, preciso evoluir muito. Mas o que eu tô passando aqui pra vocês é o jeito que eu construo o meu desenho. Sei que pode vir algum profissional aí de desenho já comentar. Ah, tá ensinando errado. Não é ensinando errado, é o jeito que eu faço, tá? Às vezes funciona pra mim, pode funcionar pra outras pessoas também. E antes de criticar, pense em colaborar. Já vem com o pincel aqui, ó. Tentando espalhar essa parte, espalhando essa parte aqui, ó. Já usei o lápis B. Vem trazendo a pele dele aqui. E aqui eu vou trazer uma camada bem forte aqui, ó. Essa aqui é a parte da barba dele. Já vou trazer uma camada bem forte aqui, assim, ó. Do grafite espalhado, né? E aqui a gente observa que tem essa marcação. Camada de luz, corte de luz, a parte escura. Então aqui, ó, na parte do nariz é isso aqui que eu preciso sempre me atentar. Aqui com esse fuminho eu já trago aqui, ó. Esse fuminho não, com o meu pincel. Pincel de maquiagem. Vai me desculpando aí, galera. Primeiro vídeo tutorial é assim mesmo. Com o meu pincel, esfumaçando, grafite aqui, sempre trabalhando por etapa. Agora eu vou pegar uma lapiseira, um grafite bem, onde eu já vou deixar essa cavidade bem marcada como ela realmente é. Intensificar a parte interna também, sem apertar muito o grafite. Dar esse cortezinho aqui desse ângulozinho que ele tem. No meu olho eu venho escurecendo mais essas partes aqui, ó. Pra dar aquele volume bem. E aqui eu já venho com o lápis 2B, usar a lapiseira. O lápis 2B aqui fazendo essa parte aqui. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma parte aqui mais escurinha, depois eu venho com a minha borracha elétrica. Aqui a minha borracha elétrica, eu vou usar minha lapiseira de novo aqui, fiz o olho bem intenso. Agora eu preciso fazer essa região aqui. E agora eu venho com a minha lapiseira deixando mais escura essas partes aqui, ó.
Sempre lembrando, estudo, só o estudo, só a prática pode fazer com que você chegue à real perfeição e o nível que você queira chegar. A lapiseira já venho fazendo uma, marcando aqui onde vai ser a parte da sobrancelha dele, onde ela se alinha aqui. Eu vou fazer por começar com uma camada de grafite bem leve. Depois eu vou intensificar essa camada de grafite aqui, porque a sobrancelha dele ela é intensa em algumas partes, mais intensa em algumas partes e menos intensa em outras. Então eu vou fazendo essa junção aí da sobrancelha, onde eu vou marcar aqui, ó. Vou agora pro lápis 3Bzão aqui, ó. Já tenho um controle maior. Já vamos tacar grafite aqui nessa parte aqui também. E eu realmente vou escurecendo meu desenho gradativamente, eu não escureço de uma vez. Tem muita gente que eu vejo que já começa escurecendo aí, já consegue escurecer. Eu vou fazendo por etapa e por... Espalhar o grafite aqui com o meu pincel. Espalhei o grafite aqui com o meu pincel. Vamos para outra área aqui, pegar o outro olho aqui. Pisei, vou escurecer já uma parte aqui, já para dar tentar dar um boom no visual do meu personagem aqui, ó. E assim, com muita calma, com muita paciência, a gente vai dando as formas certas. Vou pegar um pouco do grafite aqui. Limpa a tinta, porque eu já enxerguei que o corte aqui é bem seco. Passo uma limpa a tinta, agora eu vou passar a caneta borracha aqui, ó. Que eu já sei que aqui é... Que o negócio é assim, ó. Que esse corte é reto aqui, ó. Aqui eu já dou uma borrachinha aqui para dar esse brilhinho dessa parte do olho, para não ficar tão os 3 pontinhos aí. E um lápis B aqui já para resolver essa parada aí. Lapiseirinha já vem trazendo aqui também a parte do nariz. Nariz aqui eu vou deixando mais... Fazendo esse efeito agora da... Opa. Tirar um pouquinho do grafite aqui, apagar um pouquinho aqui do grafite que passou do limite. Então eu sei que no nariz dele aqui, ó, ele vem mais para baixo aqui, ó. A sobrancelha ela é sempre mais rala, mais fina, então eu vou só fazendo a marcação dela aqui, ó. Só que eu venho fazendo com a lapiseira porque eu já identifico que aqui é mais escuro, ó. Uma parte dela aqui é bem mais escura, onde a partinha da voltinha onde encaixa com a parte da lapiseira. Eu já venho fazendo essa região que ela tem uma cavidadezinha aqui, ó. Aqui já vai terminando claro e aqui eu já venho deixando essa forma aqui, ó, mais acentuada. Finalizar essa parte e depois a gente grava novamente. Vou esfumaçar aqui com o meu pincel. Pincel de maquiagem.
Já vem aqui esfumando também. Essa parte que é visivelmente bem marcada aqui, ó. Já vem trazendo ela bem marcadinha. Espalhando com o pincel. Vem fazendo encaixe dessa sombra aqui também. E aqui a gente já vai notando que a forma ela vem automaticamente sendo criada. O lápis 2B. Vem trazendo o grafite lápis para cá. Essa intensidade assim. Aqui a gente já vê que precisa ser mais grafite aqui, ó, para separar essa parte da outra. O nariz já vamos escurecer um pouco mais para dar um pouco mais de impressionismo, né? Aquele impressionismo. Aquele efeito que a galera gosta. Fala assim, nossa, que louco. Sempre respeitando os volumes do desenho aí, ó. As características do desenho aqui, ó. Aqui já é um pouco mais escuro aqui, ó. Esse formato do nariz dele bem marcado. Gente, e a gente vai finalizar nossa aula de hoje. Desse desenho. Será feito em etapas. A gente vai finalizar agora. Espero que gostem desse conteúdo. Espero que se inscrevam também no canal, né? Pra gente ajudar para que a nossa comunidade cresça aí. Tatuadores, desenhistas, quem gosta de arte aí no geral, sejam todos muito bem-vindos. Não sou nenhum expert em desenho, mas eu passo aqui a maneira que eu vou construindo o meu desenho, a minha arte aí. Já se inscrevam no canal, assinem o sino de notificação. Que eu tô dando uma espalhada no grafite aqui, bem legal, para dar aquela forma. E o vídeo de hoje termina aqui para não ficar muito longo. Esse vídeo aqui eu vou fazer em várias partes, tentando trazer uma maneira que eu vejo e que eu consigo fazer um trabalho aí, tá bom? Vou trazer um pouquinho mais de grafite aqui. Queda bem no cantinho aqui, ó. Cantinho aqui, trazer um pouquinho mais do grafite aqui. Vou dar uma esfumadinha aqui também, ó. Uma esfumadinha aqui. Com a minha borracha aqui já dando uma leve tiradinha aqui nessas partes aqui que eu já sei que tem uma marcaçãozinha ali. Esfuminho de novo. E o vídeo de hoje a gente termina aqui, galera. Espero que gostem. Valeu! Se inscreva de assinar o sino de notificação e se inscrever no canal. Um grande abraço, estamos aí. Obrigado, galera. Até os próximos vídeos dessa saga do Game of Thrones. O nosso gênio do Game of Thrones aí. Espero que gostem desse trabalho. E aí tá o começo da imagem do Tyrion. Beleza? Valeu, galera.